Em Star versus as Forças do Mal, muita coisa acontece ao mesmo tempo, e por mais caótica que seja a narrativa, uma das constantes ao longo da série é o arco de amadurecimento emocional dos personagens principais. E entre todos eles, ninguém vive esse amadurecimento com tanta força quanto Marco Dias, no sentido de relações mesmo. Ele é em essência um adolescente comum jogado num mundo absurdo, e é justamente por isso que a sua jornada é tão interessante, porque no meio do caos dimensional, Marco vive algo que quase todos nós vivemos de forma muito mais silenciosa: os três amores da vida. A chamada teoria dos três amores sugere que ao longo da nossa vida afetiva passamos por três grandes tipos de amor. O primeiro, idealista; o segundo, confuso e até mesmo tóxico; e o terceiro, verdadeiro, e que cada um desses relacionamentos cumpre um papel na construção de quem somos. No caso de Marco, essa teoria não só se aplica como parece ter sido colocada ali de propósito. Através da Jack, Rekapu e Kelly, e por fim Star, vemos um garoto passando por fases distintas de amadurecimento sentimental, confrontando suas expectativas, inseguranças e desejos mais profundos. O primeiro amor de Marco é Jack Lynn Thomas, e isso já diz muito. Jack não é uma pessoa para Marco no início, ela é um ideal, ela é a garota que ele gosta desde a infância, a garota popular que anda de skate, que tem um ar misterioso. Ele a observa de longe com o mesmo olhar que observa uma estrela, bonita, distante, perfeita, e esse é o ponto. Jack não é construída como uma personagem complexa desde o início, porque na perspectiva do Marco, ela nem precisa ser. Ela é uma projeção, a materialização daquilo que ele acha que quer, e por causa disso, quando eles finalmente começam a namorar, é como se o universo conspirasse para realizar o sonho do garoto comum, mas é aí que tudo começa a se desfazer. Marco percebe que embora Jack seja uma pessoa incrível, o relacionamento deles não tem muita profundidade. Eles não têm conversas reais, não compartilham medos ou objetivos, eles estão juntos porque no fundo ele idealizou aquele momento por tanto tempo que não soube dizer não quando aconteceu. E é por isso que Jack representa o primeiro amor. Ela não é quem Marco ama de verdade, mas sim quem ele achava que amaria. O relacionamento pelo menos não termina em briga, nem em drama. Ele simplesmente se dissolve, como um sonho bonito que não sobreviveu amanhã. E devo dizer que na maioria dos desenhos que eu assisto, que o protagonista gosta da garota popular, normalmente é bem difícil da gente gostar dessa garota. Muitas vezes ela se acha muito, é bem babaca e tudo mais. Mas a Jack foi uma das primeiras que achei legal. Poderia até ter durado mais, tanto que achei o fim desse relacionamento bem decepcionante e sem nexo nenhum. Não faz o menor sentido o Marco ficar tão encucado com a capa que o rei deu. Até nesse momento, o Marco sempre foi alguém mais racional e com os pés no chão. E do nada, por causa dessa capa, ele se torna obcecado em ser um cavaleiro. Sei lá, pra mim essa atitude do Marco não condiz com o personagem que foi construído até ali. Parece só mais uma forçação do roteiro. E por causa disso, não gostei da forma como essa relação acabou. Não foi nada natural. Tudo bem os dois terminarem, mas poderia ter feito de forma muito melhor, sabe? Pelo menos deu pra ver que a Jack lidou com isso de forma até que madura. Mas de qualquer forma, é depois de Jack que a coisa começa a ficar realmente interessante. Porque se o primeiro amor é o sonho, o segundo é o espelho. E esse espelho, pra Marco, aparece dividido em dois rostos: Rekapu e Kelly. Com Rekapu, Marco vive algo completamente diferente. Não é um namoro, não é um flerte, quer dizer, até que parece um pouco, mas sobretudo é uma jornada. Para conquistar a tesoura dimensional, Marco precisa provar seu valor para ela, e ele não apenas tenta, ele insiste. Ele vive anos numa dimensão alternativa, se torna um guerreiro, ganha cicatrizes, cria uma versão mais forte, mais confiante, mais digna. A obsessão de Marco por Rekapu não é sobre amor romântico, é sobre reconhecimento. Ele quer ser visto, quer ser notado, quer ser validado como alguém além do garoto comum de camisa vermelha. E a Rekapu representa justamente essa figura inalcançável, misteriosa e poderosa que, se o aceitar, provará que Marco é especial. Mas não é amor, é construção de identidade. A imagem que Marco tem de si mesmo depois da saga com Rekapu é moldada por esse desejo de ser mais corajoso, mais forte, mais adulto. E é isso que o segundo amor faz com a gente. Ele nos mostra através do outro quem estamos tentando ser. A Rekapu não precisa se tornar um par romântico clássico. Ela é a musa que ativa o processo de transformação, e essa transformação é dolorosa. E no final, Marco volta para sua vida original e descobre que muito do que ele viveu ninguém vai realmente entender. E convenhamos que é bem estranho pensar que o Marco tem uns 30 anos e depois fica com a Star. Mas enfim, se a própria história não achou isso relevante, acho que não vou dar muita importância para esse fato no mínimo bizarro. Mas é nesse espaço entre a frustração e o crescimento
que entra a Kelly. A relação entre Mark e Kelly é talvez a mais subestimada do desenho, quer dizer, não tanto porque não foi tão aprofundada, mas poderia ser algo a mais. Ela não tem os holofotes da relação com Star, nem um mistério épico de Recapu, mas talvez seja por isso que poderia ser a mais sincera. Kelly e Marco começam a se aproximar num momento de fragilidade. Ambos passaram por términos, ela com Ted, ele com Jack, e acabam por encontrar conforto no outro. Mas o problema é que nem sempre conforto significa conexão verdadeira. Eles dão as mãos, passam tempo juntos, são em termos práticos um casal, mas ninguém parece saber ao certo se eles sabem disso. A relação entre os dois é bem confusa, mas ao mesmo tempo não tanto. Parece que eles realmente se gostam por entender a dor um do outro, mas sei lá, parece que o desenho viu que os dois não iriam ter tempo para a relação ser melhor explorada, e por isso decidiram deixar essa sensação estranha no ar entre os dois. Mas uma coisa é fato, eles estão juntos porque é mais fácil do que encarar a dor de estar sozinho. Mas sim, essa relação é muito frustrante, porque realmente, esse arco poderia ter sido muito mais explorado. A série planta sementes para um drama emocional mais denso entre os dois, mas logo acelera o término, como se os roteiristas tivessem medo de aprofundar demais. Ainda assim, o que vemos ali é Marco vivendo o segundo amor em sua versão mais confusa, um envolvimento que não é tóxico, mas é inacabado. É como um capítulo que você começa a escrever, mas nunca termina, e que por isso continua ecoando mesmo depois de encerrado. E então vem Star. O terceiro amor é aquele que nasce não da idealização, nem da fuga, mas da convivência, e é isso que torna Star diferente. Ela e Marco se conhecem de verdade, eles compartilham segredos, enfrentam perigos juntos, brigam, se afastam, se reencontram. A relação entre os dois é construída sobre um alicerce que nenhum outro casal da série tem, a amizade. Desde o início, existe algo ali, e não dá pra negar, mas a série parece hesitar o tempo inteiro em assumir isso, talvez por querer criar um suspense romântico, talvez por medo de cair em clichês, e o resultado é um vai e volta emocional que mais atrapalha do que constrói. Por várias temporadas, o amor entre Star e Marco é tratado como um fantasma, algo que ronda os episódios, mas nunca é confrontado de frente. E quando eles finalmente se beijam, a sensação não é de explosão, é de estranheza mesmo. O primeiro beijo, a Star estava namorando, então não dá pra passar pano e sim, foi uma traição. O segundo beijo, sei lá, não foi tocante, um momento que foi feito pra gente se emocionar, mas não foi nada demais. E isso diz muito sobre a bagunça narrativa que foi feita ao redor deles. O problema, pelo menos pra mim, não está no casal em si, mas na maneira como a série adiou e distorceu esse envolvimento. O amor entre os dois é real, palpável, mas a execução deixa muito a desejar. Existe essa tentativa de manter o espectador preso à dúvida, mas isso cobra um preço, porque quando o casal finalmente se forma, a sensação não é de conquista, mas de forçado, sabe? Mas apesar disso, é com Star que Marco vive seu terceiro amor, porque ela o vê como ele realmente é, não um garoto que tenta provar algo, não um romântico que idealiza, não um amigo em fuga, mas Marco, com seus erros, suas piadas ruins, sua indecisão, sua coragem. O que torna esse amor real é o fato de que mesmo com tudo desmoronando ao redor, reinos, dimensões, sistemas mágicos, eles ainda escolhem um ao outro, e isso importa. Amor real não é sobre mágica, é sobre decisão, é sobre olhar pra alguém e dizer que mesmo com tudo, é você. E Marco e Star fazem isso. Eles escolhem um ao outro num mundo que se recusa a permitir que as coisas sejam simples. E talvez por isso, o final funcione mais como um símbolo do que como clímax romântico. Não é sobre o beijo, é sobre a decisão de permanecer. Star vs as forças do mal falha bastante quando o assunto são relações, mas acho que dá pra tirar algo disso. E acho que deu pra encaixar a teoria dos três amores na vida do Marco. Apesar de não ter de fato um relacionamento tóxico ou conturbado, dá pra dizer que boa parte da série ele viveu confuso. Ele mergulhou na própria confusão interna, mas com Star, ele finalmente aprende a amar e a ser amado de forma verdadeira. Eu sei que muitas pessoas não gostam da relação dos dois, mas desde a primeira temporada eu vi que ambos teriam algo futuramente. Então pra mim, o problema foi mais a execução do que a ideia em si, mas pelo que percebi, muitas pessoas não gostaram dos dois juntos, porque simplesmente gostariam de ver uma amizade genuína entre uma garota e um garoto, de mostrar que dá pra existir uma amizade entre um homem e uma mulher, sem ser levado pro lado romântico. Mas ignorando essa parte, se tem uma coisa que fica depois de tudo, é que amar não é uma linha reta, não tem fórmula mágica, mas cada amor vivido, mesmo que breve, mesmo que confuso, deixa marcas que nos levam um pouco mais perto da versão mais honesta de quem somos.